Este é mais um fragmento de mim e talvez ele fale também sobre você. Eu sou Ruth Ramos e trago hoje mais um fragmento de mim, da minha história. Eu quero começar esse vídeo hoje lendo um depoimento de uma pessoa que colocou no meu primeiro vídeo aqui no canal, quando eu contei um pouquinho da minha reconexão com a arte e do quanto foi importante para eu entender vários processos que eu estava vivendo relacionado a dores no meu corpo e que não eram só dores físicas, mas eram também emocionais. E a pessoa colocou assim no meu vídeo: sinceramente, eu não sei como dizer isso por aqui. Eu teria que te falar pessoalmente o quanto foi importante aparecer esse vídeo hoje, exatamente hoje, na minha vida. Eu passei por um problema de saúde física também, que envolve a lombar e o quadril. Descobri que tudo é emocional. Fiquei mal, em depressão, pois a minha arte é a dança e parei de dançar e trabalhar com ela depois de ter descoberto essas dores. Mas não foi a dança que fez com que elas aparecessem, foram outros problemas que incluíam situações passadas de infância. Descobri tudo isso depois de muito choro, reflexão, terapia. Enfim, consegui voltar a dançar agora em março e desses tempos pra cá, junto com o seu vídeo, descobri que a arte é a minha dança e a minha dança está me curando. E eu precisava te dizer isso, você não sabe o quanto foi importante para mim o seu depoimento. Deus te abençoe. E esse vídeo me motivou a voltar aqui e contar um pouquinho mais para vocês, falar um pouquinho mais sobre o corpo, a relação do corpo com as emoções, as dores psicossomáticas. Alguns anos atrás, quando eu ouvi a frase "toda doença tem um fundo emocional", para mim foi um choque muito grande, porque eu sentia dores no meu corpo, a minha infância, na minha adolescência, tive vários episódios de dores sem explicação, dores que os médicos não chegavam a nenhuma conclusão e davam uma medicação para eu tomar e melhorava, mascarava, aliviava ali naquele momento, mas que não funcionava, não resolvia. E de 6 anos para cá, quando realmente as dores chegaram num ponto onde eu fiquei travada em 2019, eu estava num processo emocional bem conturbado, tinha saído de uma depressão, estava num processo emocional muito complicado e que eu não conseguia olhar para as minhas emoções, eu ainda não estava pronta, era um turbilhão de coisas dentro de mim que parecia que o meu corpo ia explodir. E neste momento as dores lombar e no ciático aumentaram de uma maneira que eu cheguei a travar. Aos 34 anos, por mais de uma vez eu sentei e não consegui levantar sozinha, era uma dor insuportável. Eu cheguei a tomar corticoide, injeções de corticoide, uma vez por semana, a cada 10 dias, e diariamente eu tomava relaxante muscular, remédio para dor, e isso mascarava a dor num certo tempo, ela dava uma aliviada num certo momento, mas depois a dor voltava de uma maneira assim que não tinha explicação. E hoje, né, depois de vários estudos e de tentar entender todas essas minhas questões e processos terapêuticos e constelação familiar e muitas coisas, eu entendo que naquele tempo, o meu corpo estava tentando me dar um recado. Estava tentando me dizer que não dava mais para reprimir as minhas emoções, não dava mais para eu continuar fingindo que estava tudo bem. E foi aí que eu entendi uma lição muito importante: o corpo não adoece sozinho. Ele fala, ele tenta nos trazer sinais, uma dor de cabeça, e foi aí que eu aprendi uma lição muito importante: o corpo não adoece do nada. Ele fala, ele avisa, ele tenta nos mostrar que tem algo de errado. E é preciso ter muita coragem para começar a olhar para dentro. E foi no momento que eu não tinha mais para onde correr que eu senti de fazer um trabalho voluntário. Eu contei um pouquinho dessa história no primeiro vídeo. Eu fui para ficar 4 dias, eu fiquei 20 dias, porque ali quando eu cheguei no meio da natureza, dormindo no camping, numa barraca sozinha, e a reconexão com a natureza para mim foi essencial para eu descobrir que eu estava completamente desconectada de mim mesma. Eu precisava urgente me conectar
com a minha essência, com a minha intuição, com a minha espiritualidade, e sem falar em religião, mas para mim espiritualidade é essa conexão mesmo com o divino, com a natureza, com Deus, seja lá como você chame isso. Eu estava muito desconectada de mim mesmo, eu não tinha mais o costume de fazer minhas orações, de me conectar, de agradecer. Então para mim ali no meio da natureza, eu chorava sem motivo aparente. Mas ali era a primeira maneira que o meu corpo encontrou de dar uma vazão para tudo aquilo, porque parece que naquele momento parecia que eu era uma panela de pressão. E as dores aumentaram, porque quando você começa a acessar, e aí parece que dói mais, porque você está entrando de novo em contato com aquelas emoções, para você decidir ressignificar aquela emoção, aquele trauma, qual é a carga emocional que tem por trás daquele trauma. E eu lembro que quando eu cheguei lá na Vila das Borboletas, nessa ecovila, eu fiquei lá os 20 dias e ninguém perguntou nada da minha história, ninguém perguntou o que eu estava fazendo ali, porque eu fiquei. E no último dia foi muito marcante para mim. O dono do Vitor, ele me chamou para ir até a nascente de água com ele, pegar água, e ali ele me perguntou sobre a minha história, e ali eu desabei, eu chorei e contei um pouquinho de tudo que estava me pesando demais e que eu não estava dando conta de segurar naquele momento. E ele contou um pouquinho da história dele também, e para mim foi muito importante, porque quando a gente está nesses processos, né, pesados de depressão, ansiedade e várias outras situações, por muitas vezes a gente se fecha no nosso mundo, e comigo aconteceu muitas vezes, por achar que tem algo de estranho com a gente, tem algo de errado com a gente, que ninguém passa por isso. E quando você chega num lugar desse, onde você consegue e pode ser vulnerável, e as pessoas também são vulneráveis, e você consegue ser você uma vez na vida e dizer que tá com medo, que tá doendo, que tá difícil, mas você consegue se colocar como você mesmo, como um ser humano frágil. E ali foi muito importante escutar histórias. Ali eu conheci pessoas do Brasil inteiro e até de outros países, e para mim foi muito importante. Ali parece que eu deixei grande parte do meu peso e eu me recarreguei para continuar e, na verdade, começar uma longa jornada para dentro de mim, uma jornada de autoconhecimento, que é o que eu tenho feito. E estar aqui hoje na frente das câmeras falando com vocês é um dos grandes desafios da minha vida inteira. Eu fui aquela criança calada, aquela criança que não queria ser vista. Já perdi inúmeras oportunidades por isso. No colegial eu cheguei a ficar sem nota, e o meu grupo inteiro ficou sem nota, porque a gente tinha feito um trabalho lindo que precisava ser apresentado lá na frente, e pelo meu medo, pela minha vergonha, pela minha timidez e por meu corpo não me permitir, o meu mental, eu não consegui ir até a frente para apresentar o trabalho, e o grupo inteiro ficou sem nota. Eu já perdi várias outras oportunidades da minha vida, e estar aqui hoje sentada na frente da câmera, gravando, falando com vocês, o meu corpo dói, eu sinto tensão, mas como um passo importante desse meu processo de autoconhecimento e de construir uma pessoa melhor no futuro, uma pessoa que quer sim se comunicar, que quer sim viver uma vida livre dessas amarras, de tudo aquilo que a minha criança foi exposta, mas que eu não preciso mais viver naquele passado, eu não preciso mais viver, e a gente vai ter sempre duas opções. E se a gente continuar escolhendo os velhos padrões, no futuro a gente vai ter a mesma vida, os mesmos resultados. Então, escolher diferente, escolher ir mesmo com medo, ir mesmo com dor, é sempre muito importante, é claro, respeitando os nossos limites, respeitando os nossos processos, mas refletir sobre isso. O que será que o meu corpo está tentando me dizer neste momento, e o que eu posso fazer a respeito para que eu não fique refém de todas essas armadilhas mesmo que a mente traz para a gente como maneira de fazer com que a gente se sinta seguro, mas na verdade o medo, o novo, só é novo, não é ruim nem bom, é a gente que... Então é isso, se esse fragmento também falou com você, talvez ele seja parte de você e da sua história.